cada criança e dos professores, e que aqui também o Senhor venha, falar ao nosso coração agora na reflexão da sua palavra. Eu convido então os irmãos para nós abrirmos as nossas Bíblias em Mateus no capítulo 13, e nós estaremos lendo dos versículos 24 a 30 e depois do 36 ao 43. Evangelho de Mateus, capítulo 13, 24 a 30. Mateus, capítulo 13, os versículos 24 ao 30, diz assim: Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Donde, pois, vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu: Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: Ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Agora vamos para o versículo 36, que é a explicação da parábola. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: O que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem, os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós queremos então refletir com os irmãos aqui, com base nesse texto, sobre o tema: o verdadeiro e o falso crente. Existe o verdadeiro, existe o falso. É por isso que muitas pessoas falam assim: mas lá naquela igreja tem pessoas assim, assim. Tem sim. Todas as igrejas vai ter pessoas com problemas. E muitos deles colocados ali especificamente por Satanás para poder destruir. Uma vez tinha um vídeo, não sei se ainda dá para assistir, porque era naqueles vídeos grandes assim, né? Como é que chama? Aquelas fitas VHS, que falava sobre os adoradores de demônios. E ele explicava essa questão. Pessoas colocadas pelo diabo dentro da igreja para interferir no culto, para atrapalhar o culto. Então, na verdade, em muitos lugares haverão pessoas assim também, que aqui na Bíblia é chamado de joio, no meio do trigo. No capítulo 13 de Mateus, nós já falamos na semana passada, ele é o terceiro maior discurso de Jesus registrado por Mateus. E nesse discurso de Jesus, ele tem 7 parábolas a respeito do reino de Deus. 7 parábolas, né? Então, do reino de Deus, do qual fazem parte aqueles que creem em Deus, fazem parte do reino de Deus, aqueles que creem em Deus, que creem na pessoa de Cristo Jesus. Mas lembrando então que há os infiltrados. Eles não fazem parte do reino, mas estão no meio do reino. E vamos entender que o reino é a igreja. Então, a igreja é composta pelos filhos de Deus, cujo Cristo é o cabeça dessa igreja,
mas nesse reino também tem os infiltrados, tem aqueles semeados pelo inimigo. As primeiras duas parábolas desse capítulo aqui, elas vão estar tratando do reino de Deus como um campo onde são produzidos os produtos. Tá? Olhando de um modo geral, as duas primeiras parábolas vão falar sobre isso. A primeira, ela vai se referir ao coração do homem, que é a parábola aqui do semeador, né, que nós vimos dos versículos 1 até o versículo 23. Então, ela trata do coração humano como sendo o solo onde a semente da palavra de Deus é lançada. E que este coração, ele pode ser duro, ele pode ser rochoso, ele pode ser espinhoso e ele pode ser bom. Então, nós temos 4 tipos de solos aí. Nos 3 primeiros tipos de solo, significa que há pecados. Nos 3 tipos de corações aí, há pecados que dominam, há pecados que mantêm a pessoa sobre o domínio do pecado e de Satanás. E o quarto, então, é um coração regenerado, purificado, não que não peque, mas que se arrepende dos pecados, que está sempre disposto a fazer aquela limpeza da erva daninha. Ele vai arrancando para que a boa semente possa desenvolver, né, o produto, né, e o seu fruto também. Então, é alguém que está livre do domínio do pecado, e ele então vai produzir frutos. Os outros 3 não produzem. O máximo é o terceiro, um fruto xoxo, um fruto que não serve depois para dar continuidade, sem valor nenhum. Nessa parábola agora do joio, o reino de Deus é comparado também a um campo que recebe 2 tipos de sementes, uma boa e a outra ruim. Então, a ênfase aqui é as plantas, né, que são diferentes, mas que crescem juntas e que só no final é que serão separadas. Então, significa que vai crescer no meio da igreja e vai desenvolver no meio da igreja, até a busca da igreja por parte de Cristo Jesus, vai ter esses 2 tipos, né, de plantas, né, o trigo e o joio, o crente verdadeiro e o crente falso, que parece, mas na verdade não é, e está ali com outro propósito. Então, na primeira parábola, que é a do semeador, nós devemos julgar o nosso coração para extirpar o pecado, para sermos esse quarto tipo de solo, e não um dos outros 3. Nós temos que examinar, fazer um julgamento, uma avaliação, para poder nos arrepender dos nossos pecados e assim a desarraigar o pecado do nosso coração. Nesta segunda parábola, a parábola do joio, não cabe a nós julgar as pessoas para arrancá-las da igreja, para tirá-las do meio da igreja. Você não é um crente verdadeiro, você não pode fazer parte. Não cabe a nós. Nós não temos essa capacidade para poder, então, distinguir, para poder afastar. Mas temos que confiar em Deus, porque Deus é quem fará isso, no tempo certo, na hora certa. Ele diz aqui, na época da colheita, pode deixar que eu vou fazer. É Deus quem vai fazer, é Deus quem vai separar. Não cabe a nós julgar o próximo, julgar a outra pessoa, se ela é ou não é. Nós temos que ter as nossas avaliações, porque nós sabemos que existem os anticristos, né, os falsos profetas e uma série de outros problemas dentro da igreja, e nós temos que tomar esse cuidado, mas não cabe a nós ficarmos julgando os outros. Nós temos que servir ao Senhor, viver para a glória do Senhor, convivendo mesmo com aqueles que não são crentes, que até parecem muitas vezes ser. Então, essa parábola, ela não é uma parábola de difícil compreensão, mas mesmo assim, Jesus vai explicar esta parábola a pedido dos seus discípulos. Se eles não entenderam direito, não sabemos, mas talvez eles queriam ter mais certeza, mais convicção. É por isso que nós lemos e relemos muitas vezes o mesmo texto e ouvimos uma mesma mensagem, para que tenhamos convicção, para que tenhamos certeza, e foi assim que os discípulos pediram para Jesus: explica-nos a parábola.
E se os irmãos olharem, a explicação é completa por si mesmo, não precisava talvez eu estar aqui pregando. Mas vamos estar fazendo aqui algumas aplicações. Ele vai explicar ali que, nesta parábola, o semeador desse campo, que ele chama do reino de Deus, que é a igreja, o semeador é o Filho do homem, é Cristo Jesus. O campo é o mundo, e a semente são os filhos do reino, os crentes verdadeiros, justificados, aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Mas aparece às escondidas um segundo semeador, o inimigo, que é o diabo, que invadiu a seara, que foi de noite, que foi às escondidas, que não tinha o direito de ir, mas ele chegou até ali. E ele então invadiu a seara e semeou o joio, e o joio são os filhos do diabo. Filhos do diabo, a Bíblia é clara. Aos filhos de Deus e os filhos do diabo, os filhos do reino de Deus e os filhos, então, de Satanás, plantados, lançados no mesmo campo em que estão os filhos de Deus. Aí ele explica que a ceifa se refere ao final dos séculos, ou final dos tempos. É quando Jesus vem para buscar a sua igreja. Ali é o momento da ceifa, da grande colheita, onde o trigo será recolhido no celeiro e aonde o joio será lançado fora no fogo. E nós sabemos aonde que isso vai dar. Então, uma das principais coisas que nós devemos observar aqui é que o inimigo ele é incansável, astuto, trapaceiro. Na verdade, eu até pesquisei essa palavra aqui para não cometer algum erro, mas ele é pilantra, a palavra que nós podemos usar. É a maneira como Satanás ele age. Ele anda com o semeador, como nós vimos na semana passada, para roubar aquela semente lançada e que a pessoa demora para tomar uma decisão. Antes que ele tome uma decisão, ele rouba essa palavra, ele tira essa palavra, para que a pessoa não venha crer e se tornar um filho do reino de Deus, que depois vai ficar mais difícil para ele dominar. Então ele vai tentar arrancar isso antes que germine, antes que gere frutos. E ele vai à noite, no campo semeado. Perceba que os trabalhadores desse Senhor, o que estavam fazendo à noite? Dormindo, descansando. Mas o inimigo trabalhando, incansavelmente, jogando o joio no meio do reino de Deus, no meio da igreja. Eu fiquei pensando, e já há alguns dias eu tenho lido algumas coisas e tem me chamado a atenção, como que o inimigo trabalha à noite, às escondidas, como que ele trabalha nesses momentos em que nós estamos tão vulneráveis, dormindo, descansando. Não temos nenhuma proteção, vamos dizer, contra um inimigo, contra alguma outra coisa, estamos dormindo, desprevenidos praticamente, Então, aqui nesse sentido, ele chegou naquele momento em que os servos daquele senhor que tinha aquele campo, eles tinham preparado tudo, plantado tudo muito bem, o triguinho nascendo, beleza, tudo bonito. Você descansa. O lavoureiro tem esse período. Ele tem um período que ele trabalha incansavelmente, mas tem um período que está tranquilo. Tem alguns períodos assim que está tudo bem, mas mesmo assim o texto vai então nos alertar que nós temos que tomar cuidado. O inimigo anda jogando o falso crente no meio da igreja. Ele trabalha ininterruptamente contra você e contra o reino de Deus. Ele não para. Por isso nós temos que estar atentos. Enquanto talvez uns dormem, os outros estejam vigilantes, atentos, por isso temos que vigiar, estar preparados aí. Uma outra lição que eu quero destacar aqui é que um verdadeiro filho de Deus, ele jamais se disfarçaria num filho do diabo. Vocês já perceberam isso? Um verdadeiro filho de Deus, ele nunca se disfarça num filho do diabo para poder fazer alguma coisa. Mas os filhos do diabo, os piores filhos do diabo, muitas vezes se fazem de filhos de Deus para intervir, para atrapalhar,
para atacar os que verdadeiramente são filhos de Deus. O diabo, ele se transforma em anjo de luz. O diabo, ele é astuto, ele é sagaz. E nós precisamos estar atentos a isso. Um verdadeiro crente nunca se disfarçará de um incrédulo, né? de um filho do diabo. Mas os filhos do diabo, na maior parte das vezes, eles tentam mostrar, né, que são filhos de Deus, quando na verdade não são. Então nós precisamos tomar cuidado. Eles são lobos vorazes, roubadores, e que nós precisamos tomar o cuidado, porque eles vêm somente para matar, roubar e destruir o reino de Deus, né, e o povo de Deus. Então, cuidado, né, com os falsos crentes, pastores, que se infiltram na igreja, que infiltram ali, né, os seus seguidores, tá? Assim como Satanás fez também na vida da igreja, e faz na vida da igreja, como ele diz aqui, semeando o joio no meio daquele campo. Então, duas coisas ainda me chamam a atenção nesta parábola, e que ela não consta lá na explicação da parábola. Ela está no contar da parábola de Jesus. Tá? Então, quando Jesus contou a parábola, tem duas coisas que eu gostaria de destacar, porque as outras nós podemos associar com a explicação. E a primeira delas está no versículo 25. Enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Ele vem quietinho. A minha mãe gostava de ouvir muito um hino pentecostal, né, que cantava assim: cuidado, meu irmão, tome cuidado. Tome cuidado com a falta de união, porque o inimigo vem e você não vê, porque ele usa sapatinho de algodão. Para nós entendermos como que ele chega de uma forma silenciosa, discreta e praticamente imperceptível, e vai semeando ali no nosso coração, no seio da igreja, aqueles que não são ovelhas, mas que são lobos disfarçados de ovelha. Os homens de bem, os servos de Deus, na maioria das vezes não têm malícia, não acreditam que alguém possa fazer tamanha maldade, mas tem, meus irmãos, isso acontece. Então, por isso necessitamos de uma grande vigilância. Você não acredita, muitas vezes, que alguém possa oferecer droga ou algum entorpecente para o seu filho. Mas tem pessoas más que querem a destruição do seu filho, que querem a destruição, né, do seu neto, do seu sobrinho, nesse sentido. Você muitas vezes não acredita que, ao estar trabalhando e deixando o seu filho numa escola, possa ter ali um professor doutrinando, ensinando ideologias contrárias à nossa fé para o seu filho. Mas tem. Não estou dizendo que todos, mas tem ali no meio pessoas que estão fazendo isso. E nós, muitas vezes, inocente de tudo. Jamais um professor vai fazer isso. Nós confiamos, é claro, em muitos professores, mas existem aqueles que vão estar ali semeando essas coisas no coração dos nossos filhos. Ao invés de ensinar geografia, matemática, história, eles estão ensinando ideologia, enquanto se está lá trabalhando, para pagar o salário desse professor, que vai estar fazendo a cabeça e distorcendo os princípios e valores na vida do seu filho. Tem? Claro que tem. Nós não devemos ser tão inocentezinhos, tão bobos assim. Nós precisamos amadurecer, ser mais vigilantes. Nós precisamos sim ser simples como a pomba, mas prudente como as serpentes. O diabo está aí, semeando o joio no meio do trigo. E eu aplico isso nas escolas também. Existe nas escolas o joio, existe o trigo também. Existem bons professores, bons diretores, pessoas ali com boas intenções e que se preocupam apenas com o ensino do seu filho, sem estar passando essas ideologias. Mas não vamos ser tão simples assim, de achar que estar dormindo, tranquilo. Jamais o inimigo vai agir dessa forma. Precisamos estar atentos a tudo isso. Uma segunda coisa que eu destaco está aí nos versículos 28 e 29. Os servos disseram: queres que arranquemos o joio? Disse ele: não.
Aí, para não arrancar o joio, para que, ao arrancar o joio, não arranqueis também o trigo. O que me chama aqui a atenção é o zelo de Jesus por cada um de nós. Ele não quer que nenhum se perca, nenhum dos seus filhos. Então, para não arrancar um pezinho de trigo, no meio de uma grande lavoura onde tem milhares de pés de trigo, um pezinho só de trigo, que diferença que vai fazer? No meio de milhões e milhões de pessoas que creem em Deus, que falta eu e você faremos? Mas Jesus diz, eu dei a minha vida por ele. Esse triguinho, essa vida é importante para mim, é maravilhoso para mim, eu não quero que ele se perca. Então, para não ter o problema de um crente ser lançado fora, a igreja deve tomar o cuidado para, ao tentar extirpar o joio, estar extirpando juntamente um único pezinho de trigo. O Senhor se importa com ele. E a igreja deve amar também esse triguinho, esse irmãozinho, talvez fraquinho, né, que está raquítico no meio do joio. Mas Deus se importa, Deus ama, e Jesus demonstra aqui o seu grande amor para com esta vida. Jesus mesmo diz, o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Quem? Qualquer um que for a ele. Ele ama, ele cuida, ele se importa, ele zela por cada um de nós. Que maravilha, meus irmãos, diante desse texto, ver o quanto que Deus nos ama, se importa conosco, e que Jesus cuida individualmente de cada um de nós, para que nenhum pezinho de trigo seja jogado, por engano, junto, né, com o joio. Então, eu preciso ainda destacar aqui 3 coisas nesta parábola, e a primeira delas está aí nos versículos 24 a 26, que crentes verdadeiros e crentes falsos estão juntos na igreja. Então, aqui nós temos a busca por alguns comentários, né, incluindo aqui o pastor Hernandes, Riley, Hendrickson, Spurgeon. Olhando para esses comentaristas, nós podemos tirar, então, aqui algumas lições. E ele vai, então, dizer aqui que os filhos do reino e os filhos do maligno estão presentes na igreja. Isso já está tranquilo, já entendemos isso. O joio, ele se parece com o trigo. A maior diferença é lá na colheita. Então, nós devemos tomar o cuidado, porque a diferença vai estar não na planta em si, mas sim lá no final, quando vai ser colhido. O crente verdadeiro, ele é o filho de Deus. O crente falso é o filho do diabo, mesmo que tome Santa Ceia na igreja. Judas não tomou? Então, veja que nós precisamos estar atento, porque muitas vezes existem até mais do que nós imaginamos. A igreja é um campo vasto, um campo onde crescem juntos o trigo e o joio. Então não se escandalize com o joio na igreja, mas alegre-se com o trigo que está na igreja, com os crentes verdadeiros que estão do seu lado, com aqueles que vão produzir juntamente com você. Talvez as pessoas estão mais preocupadas com o joio. O que o senhor aqui do campo falou assim? Vamos deixar colher, deixa crescer junto aí. Depois nós vamos separar. Nem vai ser vocês. Não somos nós que temos autorização, né, para julgar. É o que dizem os versículos 27 a 29. Nós não temos autorização, nem o conhecimento para separar o verdadeiro do falso crente. Porque o nosso julgamento, a nossa avaliação, ela é, na maioria das vezes, externa, pelo que vemos. Mas o Senhor conhece o coração, a intenção, o pensamento de cada um. Porque muitos podem até disfarçar-se, né, externamente, mas Deus conhece profundamente o coração. Então não é nossa função julgar, mas usar de compaixão para com o nosso próximo. Deus pode fazer um milagre, transformar o joio em trigo aí. Ele é poderoso para fazer isso. Tá? Então, não somos nós que podemos fazer isso. Nós somos
falhos, nós somos passíveis de erro na nossa avaliação, tá? Não significa que nós temos que tolerar, né, os pecados, os falsos crentes infiltrados e não ter nenhum tipo de disciplina, de rigor, mas nós precisamos entender que não somos nós que julgamos. Você é crente e você não é crente, tá? Podemos nos enganar e muitas vezes a igreja tem se enganado com isso e tem jogado para fora da igreja crentes sinceros, verdadeiros, que cometeram algum pecado, deixando no meio da igreja o joio, que talvez é aquele que ajuda muito, é aquele que é o bonzinho de tudo e que é simpático com todo mundo, tá? Muito cuidado, a igreja precisa ter cuidado com isso, cautela na disciplina para não arrancar o trigo e preservar o joio. O diabo, ele investe astutamente contra o reino de Deus, mas quem vai prevalecer é a igreja, porque é o Senhor quem reina sobre a igreja, é o que cuida da igreja. Mesmo tendo muitos falsos crentes na igreja, a igreja vai continuar e vai prevalecer nesse mundo até a volta de Cristo, porque é Ele quem guarda a sua igreja. Então, como eu já disse antes, não se escandalize com os falsos crentes. Olhe para Cristo, glorie-se em Cristo, enalteça Cristo e viva com Cristo Jesus. E por último, os versículos 30, e aí nós pulamos lá para a explicação, porque é interessante que na explicação ele vai tratar mais prolongadamente sobre a colheita do joio e para onde que vai. O tratamento que Deus é quem vai dar sobre isso aí. Então, quando ele conta a parábola, ele é bem resumido na sua explicação. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no celeiro. E a partir do versículo 39 diz que o inimigo que semeou é o diabo, a ceifa é a consumação do século e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Então aqui, ele vai descrever o justo juiz, no dia do juízo, fazendo a separação do falso e do verdadeiro cristão, e vai mandar cada um para o seu devido lugar. Na consumação do século, na vinda de Cristo Jesus, os anjos de Deus são os ceifeiros de Deus que farão esta colheita. Não seremos nós, mas serão os anjos de Deus. Deus jamais condenará o justo e inocentará o ímpio. Isso no dia do juízo. Pode ter certeza. Antes disso é possível o ímpio se arrepender, se converter, e Deus pode perdoar. Mas no dia do juízo, na volta de Cristo Jesus, não vai ter reversão nenhuma. O ímpio será tratado como ímpio, O falso cristão ou os filhos do diabo serão tratados como filhos do diabo e os filhos do reino como filhos de Deus. Tá? João, no capítulo 3, versículo 16 e 18, ele diz que todo o que crê no unigênito Filho de Deus, do Pai, ele não perece, mas ele tem a vida eterna, ele não é julgado. Porém, aquele que não crê está julgado. E nós podemos ver os resultados na vida das pessoas, mas nós não podemos saber se realmente ele creu. Por isso que é Deus quem vai operar o juízo sobre a vida daquele que creu e do que não creu. Ele conhece o coração de cada um, e não apenas os atos de cada um. Então, escrevendo a Timóteo, o apóstolo Paulo diz que o Senhor conhece os que lhe pertencem. E nós podemos ter toda a certeza que podemos colocar aqui uma palavra, nesse versículo aqui. O Senhor conhece absolutamente todos os que lhe pertencem. Nenhum vai ficar por fora.
Nenhum ficará fora por engano. Nenhum será salvo por engano. Porque Deus teve dificuldade de distinguir. Para Deus é tão claro como o sol, né, e a lua, o dia e a noite, aquele que crê e aquele que não crê, porque Ele conhece o coração de cada um. Então, dentro do reino de Deus, neste mundo, haverá filhos de Deus, filhos do diabo, crentes verdadeiros, crentes falsos, mas no céu, no celeiro de Deus, só os verdadeiros filhos serão recolhidos, e os demais, todos, absolutamente todos os demais, serão lançados no fogo do inferno, e lá nenhum crente verdadeiro será lançado. A Bíblia diz em Romanos 8:1 que já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Os que estão em Cristo não serão lançados no inferno, mas os ímpios serão lançados no inferno. Os justos serão recebidos por Cristo nos céus, quando Ele dirá assim: vinde benditos de meu Pai, entrai para a posse do reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Aquele que creu será recebido por Cristo. Mas Ele vai dizer ao joio, aos incrédulos, aos filhos do diabo, Ele vai dizer assim: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Ali serão lançados todos os falsos crentes, mesmo que ele tenha nascido, sido criado, sido líder dentro da igreja, mas se ele não nasceu de novo, ele vai do banco da igreja para os quintos dos infernos. Então, meus irmãos, nós precisamos atentar para isso no dia do juízo. Conforme o nosso texto, Deus, através dos seus anjos, versículo 41, ajuntará do seu reino todos os escândalos, todos os que escandalizam, todos os que servem de tropeço, todos os que estão vivendo no pecado. Ele ajuntará todos esses, mesmo de dentro da igreja, e os lançará no lago de fogo e enxofre, no inferno, aonde haverá choro e ranger de dentes, pelos séculos dos séculos. Não é uma queimadinha no fogão que fica doendo por algum instante, mas é o fogo eterno, separado eternamente de Deus, aonde diz que o fogo não se apaga, ele não consome, mas ele queima, aonde o verme come, mas não consome, é por todo o tempo. Assim viverá. E eu creio que a maior tortura ainda daqueles que irão para o inferno é porque do inferno pode ver os que estão no reino de Deus. Tem uma parábola que dá a entender isso. E talvez eles possam dizer assim: eu poderia estar lá. Eu estava do lado daquele lá na igreja, eu estava do lado daquele outro. Aquele ali pregou o evangelho para mim, mas eu endureci o coração. Eu continuei filho do diabo. Porque filho do diabo não é uma pessoa endemoniada, que sai aí chupando sangue, matando pessoas. Não, filhos do diabo são pessoas boazinhas muitas vezes. Como eu já falei antes, ele se transforma em anjo de luz. Ele é astuto, ele é sagaz. Tome cuidado, não se engane. De Deus não se zomba, com Deus não se brinque. Não pense que haverá um único joio no celeiro de Deus, assim como não haverá um único trigo no inferno. Se você é um filho do diabo, você ainda pode se tornar-se um filho de Deus. Parece pesada essa palavra, né? Mas só existem no mundo os filhos de Deus e os filhos do diabo. Não tem como contornar a situação. Até gostaríamos, né? Para não ser agressivos na palavra, mas é a palavra de Deus que fala assim, direta, para que ninguém se perca, mas seja confrontado para tomar a sua própria decisão. Se você tem vivido um cristianismo de aparência, acorde, desperte enquanto ainda há tempo. Se você tem sido um filho do diabo, ainda há oportunidade para o arrependimento. Você que se diz um filho de Deus, um filho do reino de Deus, não julgue ninguém, mas ore para que esse joio se converta, para que esse irmão que está dando um mau testemunho também se arrependa, e aí então nós possamos ver o maior número possível de pessoas se arrependendo, se convertendo e sendo salvos. O juízo de Deus será tão rigoroso como hoje a sua graça é abundante. Hoje, todo aquele que se arrepender dos seus pecados e crer em Cristo, ele é salvo.
A graça é abundante, estendida a todos, mas no dia do juízo, o juízo será tão severo quanto a graça hoje é abundante no nosso meio. Deus não dará uma segunda chance, uma outra oportunidade. Cessou, fechou a porta, acabou. Leia a parábola das 10 virgens. Vai mostrar claramente como isso será. Então eu aconselho você, né, a analisar o quão terrível é o inferno e o quão glorioso é o céu. E cabe a cada um de nós tomarmos a decisão de crer ou não crer. Aquele que crê será salvo, será recolhido no celeiro de Deus. O que não crê, ele já está condenado e ele será lançado no fogo do inferno. Deus abençoe a cada um de nós, para que possamos aproveitar o tempo. Esse é o tempo sobremodo oportuno. Esse é o dia da salvação. Vamos nos arrepender, vamos confessar os nossos pecados, vamos nos voltar para o Senhor. Amém? Vamos orar, vamos ficar em pé e vamos estar recebendo a bênção apostólica para mais uma semana, né, de testemunho, né, diante desse mundo que tanto precisa da graça de Deus, da força de Deus. Então vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por esse tempo maravilhoso de comunhão com o Senhor, de comunhão com o teu povo, aqui reunidos para poder, ó Deus, louvar, adorar, cultuar o nome do Senhor, mas ouvir a tua palavra. Uma parábola tão simples, mas também ao mesmo tempo profunda, ó Deus, e tão necessária e tão importante na nossa vida. É sério a questão, ó Deus, dos filhos do reino do Senhor e dos filhos do diabo. Que cada um aqui possa pensar, que isso possa martelar na sua consciência, que teu Espírito Santo possa convencer a cada um, para que possamos nos render a Cristo, nos arrepender dos nossos pecados e sermos assim salvos pela tua graça maravilhosa, que ainda nos é oferecida, e que nós possamos aproveitar esta oportunidade. Nós assim oramos pedindo para que o Senhor nos leve em paz, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos cuide, que o Senhor abençoe nosso trabalho, nossa família, que o Senhor nos livre das ciladas do inimigo, das tentações, para que possamos viver para a glória do nome do Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre esta igreja e sobre todos os filhos do Senhor espalhados pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Nós vamos cantar este cântico em pé, fazendo dele a nossa oração. Estarei ali na porta cumprimentando os irmãos e com isso também agradecemos aos nossos visitantes.